Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. Eu gostaria de pedir aos irmãos e às irmãs que viessem se inscrever no canal, também venha compartilhar, deixe seu like também, o seu comentário também é muito importante. Eu gostaria de deixar então a palavra, então que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Que é então o profeta Elias e os seus milagres. Então, no versículo 1, diz a palavra de Deus: um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor, que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o rei Acabe, ele era um rei de Israel, Então esse rei, ele estava governando então um país, que é segundo o coração de Deus, um país escolhido por Deus. Então um país que deveria, então um povo também que deveria adorar somente ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, Mas então o rei Acabe, ele não estava agradando a Deus, porque ele estava pecando então contra Deus. E ele também fez algo bastante pior, que foi se casando então com a rainha Jezabel, Ela era de um outro país, um país, que vivia em idolatria. Então a rainha Jezabel era uma rainha perversa, E ela atuou e o rei Acabe então atuou conforme a cultura dela, conforme ela costumava fazer lá em seu país, lá em seu reino, Ela costumava então idolatrar outros deuses, deuses falsos, deuses que não falam, Deus que não está vivo. Então ele seguiu, então ele foi induzido então por ela para então adorar então esses deuses. E isso então não agradou ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Então o rei Acabe, então ele estava então adorando então o deus Baal e também a deusa Acera, deixando Deus, o Deus Todo-Poderoso, irado então contra o rei Acabe. Então o Deus Todo-Poderoso, ele enviou então o profeta Elias para falar com o rei Acabe, que nos próximos dias, os próximos anos, não iria chover em Israel, como castigo pela idolatria e pela desobediência do rei Acabe, E Deus disse a Elias, após então o profeta Elias profetizar então contra o rei Acabe, que não haveria chuva, por alguns anos. Então Deus, ele diz a Elias, desça então perto do rio Querite, ao leste do rio Jordão, onde tem água para beber. Então Deus aqui, ele manda então esse recado para o rei Acabe, e também de uma forma assim cuidadosa então com seu profeta, com o homem de Deus. Deus então manda que ele desça então a esse riacho de Querite, ao leste do Jordão, para que ele tivesse ali água para beber. E Deus então ele enviou corvos, para levar comida então para Elias. E esses corvos então eles levavam pão, eles levavam carne para Elias, e eles levavam de manhã e também levavam à tarde. Então Deus aqui está cuidando então do homem de Deus, do profeta, do qual ele indicou para que ele fosse dar esse recado então para o rei, que não haveria chuva, nem orvalho então por alguns anos. Então
Porém, algum tempo depois, o riacho ele começou a secar, então, pela falta de chuva, né? Então Deus falou novamente, então, com o profeta Elias e disse a ele: vai até a cidade de Serepta, perto de Sidom, né? E Deus falou: mandei que uma viúva, né, que mora ali, dê comida para você. Então Elias, obedecendo então a Deus, né, nós temos aqui então um rei, que é o rei Acabe, que não obedecia então às ordens de Deus. Ele desonrou a Deus, né, adorando deuses falsos. Nós temos aqui então um profeta então obediente a Deus. Nós notamos então aqui a importância da obediência ao Deus Todo-Poderoso, né? Deus aqui ele cuida então do profeta. Deus também ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você, né? Por isso que nós devemos ser obediente a Deus, obediente à palavra de Deus. Então Deus ele fala novamente com o profeta e ele manda então ir a uma cidade onde tinha essa viúva, né? Então Elias, obedecendo a Deus e chegando então nesse portão, ao portão da cidade, ele encontrou uma viúva, né? Então o momento que essa viúva viu então Elias, provavelmente ela imaginou: um homem de Deus está chegando. Mas Deus, né, olhando lá de cima, ele disse: está chegando a tua provisão. Porque provavelmente, como essa mulher, ela estava vivendo em necessidade, em miséria, ela estava então orando a Deus, pedindo então socorro a Deus. E Deus ali então, ele manda provisão, através então do profeta Elias. Então Elias, ao chegar então a essa cidade, ele viu então essa viúva catando lenha, né? Então Elias, aproximando-se da viúva, pediu para ela água para beber. E quando ela ia pegar essa água, então Elias, né, o profeta Elias, né, concluiu dizendo, né, traga também um pão para mim comer, para que ele comesse, né? Então a viúva respondeu então para o profeta: juro pelo Deus vivo que não tenho pão, somente um punhado de farinha e trigo e um pouco de azeite num jarro, né? Estou catando lenha para cozinhar alguma coisa para comer, né, para mim comer e para meu filho comer, e depois que nós comermos, nós iremos morrer de fome, nós morreremos de fome. Então Elias, né, um homem de Deus, um profeta de Deus, profetiza então na vida dela, né? Então Elias disse: não se preocupes, vai, prepara a sua comida, mas primeiro faça, né, um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. Depois o resto faça para você e seu filho, né? Então o profeta ele lança então uma palavra de obediência para ela, né? Ela poderia então não obedecer o profeta e fazer aquele restinho, aquele punhado, diz a palavra, que era um punhado de farinha, fazer aquele punhado de farinha um pão para ela e para seu filho. Mas não, ela obedecendo, então o profeta fez o pão para o profeta, fez o pão para Elias. Então o profeta Elias, ele fala para ela, né? Pois o Senhor falou para ela: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até que o Senhor fizer cair chuva em Israel. Então aqui nós notamos, né, que ela obedeceu então ao profeta Elias, né? Então ali foi multiplicado então a farinha dela e o azeite do jarro.
né? Deus, nesse momento, talvez esteja me usando, está me usando para dizer para você que está em necessidade, você que está clamando para Deus, não te faltará nada, porque Deus, Ele é contigo e Deus vai te prosperar. Eu creio em nome de Jesus. Então a viúva foi e fez o que Elias falou, né? E todos eles tiveram comida por muitos dias. Aliás, esses dias durou anos, né? Porque diz aqui que foi 3 anos, né, que Elias ficou ali. 3 anos, então, que teve falta de chuvas, né? Então aqui, como Deus tinha dito, não faltou farinha, né, na tigela, nem azeite no jarro. Porque o profeta, ele profetizou e ela acreditou, ela, né, obedeceu ao homem de Deus. Então Deus fez que multiplicasse então aquela farinha e aquele azeite. Porém, algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente, né, e acabou morrendo. Então Elias pegou o filho da viúva, né, em seus braços, então elevou ao andar de cima e colocou em sua cama, ali no quarto do qual Elias estava dormindo. Elias estava ali então por um tempo provisório ali naquele lugar, até que Deus enviasse chuva então novamente para Israel. Então ele pega essa criança, esse jovem, e leva e coloca ali na sua própria cama, onde ele dormia, onde ele estava parando, e colocou então na cama e orando a Deus em alta voz, né? Então o Deus ouviu a oração então de Elias, ouviu a oração do profeta e ressuscitou então aquela criança, ressuscitou então aquele jovem. E Elias então, pegando aquela criança pela mão, levou e entregou então para aquela viúva, né? E aquela viúva então reconhecendo então que Elias realmente era um homem de Deus, né? Mesmo, né, ele tinha multiplicado então através de Deus, né? Deus usou ele para multiplicar então a farinha, para multiplicar o azeite. Agora Deus usa ele mais uma vez então para ressuscitar então aquela criança, trazendo então para aquela casa, para aquela viúva, prosperidade, trazendo também o milagre da ressurreição, o milagre da cura também, porque se aquela criança morreu porque estava doente, ela também foi curada. Então Deus usa então o profeta para fazer esses grandes milagres. Após então esse grande milagre, Deus fala novamente então com Elias, né? Então no 3º ano, né? Aqui então ele está dizendo, no 3º ano então que Elias, né, que faltava então a água, que não chovia mais no país de Israel, né? Havia então uma grande seca naquele lugar. Então Deus, ele fala para Elias, né, e diz para Elias: vai então e fala com o rei Acabe, pois vou mandar chover, né? Então aqui, né, Deus estava dizendo a Elias que ia mandar chover então naquela região, né, em Israel, né, porque ali faltava então muitos alimentos, né? Era muito grande devido à falta de chuva então naquele lugar. E o profeta Elias então, saindo da casa daquela viúva, foi então ao encontro de Acabe em Israel, né? E ele falando então para o rei, né? Eu estou ouvindo um barulho muito grande de grande chuva, né? Então Elias, ele subiu ao monte Carmelo e se colocou então de joelho a orar ao Senhor. Então ele mandou o seu ajudante, né? Elias, ele ia orando, né? E então de vez em quando ele dizia para seu ajudante: vai ver como está as nuvens. Então ele ia lá, olhava e não via nada. Então aconteceu isso por 7 vezes. Na 7ª vez, então,
o ajudante, né, que ajudava o profeta Elias, disse a ele então: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Então Elias, né, deu efeito então àquela oração, né? Deus ouviu a oração de Elias, né? Então, e mandou chuva para a Israel, para aquele lugar, né? Então, e em pouco tempo após isso, né, após a sua oração, após o jovem, né, o ajudante dele dizer que tinha visto então aquela nuvem do tamanho de um homem, né, começou a aumentar aquelas nuvens, então, e apareceu nuvens escuras e começou a ventar, né, e soprando, então a grande chuva pesada começou a cair então naquele lugar, né? Então aqui o profeta, né, foi usado por Deus para repreender então aquele rei que estava em pecado, aquele rei então que estava adorando deuses falsos, né? Então isso deixou deixou então Deus irado. Então ali Elias, ele foi usado então para mandar parar a chuva. Elias, ele foi usado então para multiplicar o alimento da viúva. Ele foi usado também para ressuscitar o filho da viúva, e também foi usado então para orar e chover em Israel. Então aqui nós temos então esse profeta como exemplo, um exemplo de obediência, um exemplo de oração, né, clamando a Deus, e Deus ouve do céu e responde às nossas orações. Então nós devemos então clamar a Deus. E eu convido o irmão ou a irmã para que venha orar comigo nesse momento. Amém? Deus Pai, nos colocamos em Tua presença neste momento, e eu te peço, Deus, venha nos abençoar, Pai, da mesma forma que o Senhor multiplicou, Senhor, o alimento da viúva, venha, Senhor, multiplicar os nossos alimentos, venha multiplicar as nossas finanças, Senhor, que nós sejamos prósperos, Senhor. Ouça, Pai, o nosso clamor, Senhor. Clamor, Senhor Jesus, de quem está precisando, Senhor, da Tua presença em nossas vidas. Porque a Tua presença sobre nós, Senhor, nos basta. Porque nós somos Teus servos, nós somos Teu adorador. E o Senhor não vai deixar que nós perecemos. Por isso, Pai, nós desde já Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as vitórias. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu te peço, Deus, venha abençoar cada irmão, cada irmã, aquela pessoa, Senhor, que está desempregada. Deus, abre porta de emprego. Oh, Senhor, faz um milagre na vida dessa pessoa. Aquela pessoa que está enfermo, Deus, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade. Abençoa, Pai, essa pessoa, dando para ela, Pai, a cura, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, nas Tuas promessas. Eu creio, Senhor, nas Tuas misericórdias, das Tuas bondades sobre nós. E nós Te agradecemos e nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu agradeço ao irmão, à irmã que ficou até o final. Que Deus venha te abençoar, e peço que você venha então se inscrever e compartilhar esse vídeo, né? Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém.